Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão para falar um pouco a respeito de um assunto de grande relevância, não apenas para o cenário nacional, não apenas para o cenário brasileiro, como para o cenário internacional. Uma questão absurda que muita gente tem negligenciado e tratado de forma completamente irresponsável ou mesmo amadoras, como crianças de 5, 10 anos de idade. Né? Pessoas que mostram uma completa idiotice não no sentido de insultar essas pessoas, mas idiotice no sentido dessas pessoas não acordarem para a política. Né? Idiotice que eu digo aqui não é no sentido de insultar, e sim no sentido de constatar algo que é bastante óbvio, que é a venda do Brasil e a sua panamização, digamos assim. Desde muito tempo, podemos dizer até desde os anos 50, nós ouvimos o famoso mito do comunista comedor de criancinha. E desde o estabelecimento do socialismo em países como Cuba, nós ouvimos o mito de que o Brasil vai virar uma Cuba. Esse é um grande mito e eu vou explicar para eles o porquê. É muito importante lembrar que, longe de comentar apenas as posições de direita, nós temos visto uma série de posições de extrema esquerda, posições absolutamente irresponsáveis, que normalmente dizem o seguinte: porque Lula é um traidor da classe operária, porque Lula traiu o comunismo, porque Lula se aliou aos banqueiros, Lula era amigo de fulano, de cicrano. Bem, primeiro, é muito difícil você acusar de traidor alguém que nunca fez parte de uma determinada coisa. Lula, por exemplo, nunca foi comunista, então você não pode acusar o Lula de ter traído o comunismo, já que ele nunca foi um comunista. Você não pode acusar o Lula de ter traído, digamos, o movimento comunista, porque ele simplesmente não fazia parte dele. Inclusive o próprio Lula, todo mundo sabe, ele foi uma estratégia da direita brasileira, do general Golbery e do Couto e Silva, um homem inteligentíssimo, um militar, um verdadeiro, alguns até o chamam de Kissinger brasileiro, que de fato, em termos de geopolítica, em termos de delimitar estratégias geopolíticas e mesmo relativas à política interna do Brasil, era um homem cujo gênio era sensacional, mesmo não estando de acordo, claro, com o projeto que ele tinha para o Brasil, que era um projeto atrelado aos interesses dos Estados Unidos da América. E é um fato que Lula ele chegou onde ele chegou exatamente para fragmentar a esquerda. O Lula ele foi, digamos, como uma espécie de machado que você pega, né, para partir uma madeira rígida. E, nesse sentido, a candidatura do Lula, assim como a força, o crescimento do PT, foi uma forma de afastar o povo brasileiro de grandes partidos como o Partido Comunista Brasileiro e mesmo do famoso patriota Leonel Brizola, que era um verdadeiro patriota, um homem interessado na defesa dos interesses nacionais, dos interesses do povo brasileiro, do Estado brasileiro. O homem queria ver o Estado brasileiro numa posição sólida e não numa posição submissa e ainda mais governado por uma mídia corrupta, muito mais corrupta do que qualquer governo, uma mídia comprada, uma mídia que serve aos interesses da maçonaria, que serve aos interesses dos grandes empresários brasileiros, que por sua vez não têm compromisso com o desenvolvimento nacional, e sim apenas com as suas ordens e seitas. Uma mídia comprometida com os interesses que não fazem parte dos interesses do povo brasileiro, com interesses alienígenas, com interesses anti-brasileiros até. E algumas pessoas ditas de esquerda querem apresentar a queda do Lula como sendo um grande progresso, que é uma colocação completamente absurda. Absurda, senhores, porque a queda não apenas do ex-presidente Lula,
um homem que provavelmente seria reeleito se ele se candidatasse agora, se fosse candidato, levaria a esquerda, levaria a direita a queda a propósito não apenas do ex-presidente Lula, como também da ex-presidenta Dilma Rousseff. Essas vitórias da direita no Brasil mostraram uma coisa muito óbvia. Mostraram que agora a direita pode ficar segura de que é ela que manda na política no Brasil, que sempre mandou na realidade. Só que antes, claro, digamos, o Lula era um mal menor. Não apenas o Lula, como também a Dilma Rousseff. Agora, essas vitórias que os camisas amarelas, os paneleiros com camisa da seleção brasileira obtiveram, essas vitórias mostraram para mostrar que você, comunista, você que é de esquerda, não tem poder nenhum no Brasil. Para mostrar que você, de esquerda, não passa de um merda. Um merda, e que esses paneleiros que saem à rua é que têm o poder para decidir alguma coisa no Brasil. Então você que comemora a queda do ex-presidente Lula, você que comemora a queda da Dilma Rousseff, de revolucionário não tem nada. Você é só um merda. É assim que a direita olha para você. A direita não vai considerar você nem um comunista honesto, não é um comunista sincero. Não, ela vai considerar você um merda, que é incapaz de fazer qualquer coisa e que só serve para ser usado como massa de manobra. Massa de manobra sempre que ela quiser adotar medidas contra aqueles que, de alguma forma, ameaçam o seu poder. Eles agora sabem que saindo à rua, que batendo panela, podem derrubar esse ou aquele presidente. Não importa se fulano é revolucionário ou se você considera esse indivíduo como traidor, como justo, ou seja lá o que for. O certo é que quando não for o presidente deles, quando não for um presidente da maçonaria, quando não for um presidente escolhido pela Fiesp, quando não for um presidente escolhido pelos Estados Unidos, então eles vão se sentir agora no direito e na obrigação de derrubar esse indivíduo. E que, infelizmente, nos últimos anos, está provado que essas pessoas tiveram essa capacidade. E quem são essas pessoas que saem à rua para bater panela, para... É evidente, claro, que aqui nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar aquele indivíduo que vai mais pelo impulso, né, muitas vezes para, sei lá, de repente conhecer uma menininha, aquele indivíduo que vai mais pelo carnaval, pela folia, daquele indivíduo que vai lá mandado pela maçonaria, que vai lá mandado pelos famosos clubes militares. E falando em militares, a pior conclusão que nós podemos tirar desses últimos acontecimentos é o de que agora generais que até então nunca se pronunciaram em termos de política, agora mostraram que eles têm poder. Agora mostraram que eles podem influenciar nos acontecimentos políticos de forma decisiva. Quer dizer, a gente tem uma situação na qual o comandante do Exército Brasileiro, general Vilas Boas, que segundo algumas pessoas era um general petista, né, uma coisa completamente absurda, simplesmente foi lá e disse, claro que em outras palavras, ou vocês condenam o Lula, ou vocês do STF condenam o Lula, ou a gente dá um golpe militar. E acabou, no final das contas, acontecendo a condenação. E agora, a propósito do judiciário, coincidência, eu não acho, teve o seu salário aumentado. Né? Quer dizer, um voto comprado. Quanto que recebe atualmente o ministro do STF? Recebe rios de dinheiro e vai receber mais ainda, simplesmente por ter condenado um ex-presidente. Essa condenação do Lula não foi baseada em qualquer prova. Foi baseada em acusações espúrias que foram adotadas como provas, foram assim escolhidas pelos juízes do STF como provas, quer dizer, foram consideradas provas,
simplesmente porque ele usou algo que não pertencia a ele. Quem foi aqui que nunca utilizou pelo menos uma bermuda, sei lá, um tênis, alguma coisa de algum amigo? Quem foi aqui que nunca esteve numa casa de praia, no imóvel de um amigo seu e utilizou por um bom tempo? Será que isso significa dizer que você é dono desse imóvel? Eu já usei várias vezes coisas de amigos e isso não quer dizer que esses imóveis pertencessem a mim. Quer dizer, é um absurdo isso. O direito possui o princípio indúbio pro réu, ou seja, na dúvida deve ser decidido a favor do réu. Esse é o princípio do direito brasileiro. Só que nós estamos vendo acontecer no Brasil o contrário. Indúbio pro mídia, ou seja, quando houver dúvidas, então vá no que diz a grande mídia. Que é, aliás, uma fábrica de escândalos que tem, desde muito tempo já, decidido os principais acontecimentos políticos do Brasil. E isso, a propósito, não se refere apenas ao Lula, isso também se refere ao ex-presidente Collor, que, segundo algumas fontes, era um homem que queria abrir o seu próprio canal de televisão para contrapor a Globo. Talvez um canal estatal, que é uma coisa que, na minha opinião, deveria haver no Brasil, uma TV estatal, e que não existe. E que a Globo e outros canais com certeza temem isso, que elas não querem concorrência, elas querem continuar influenciando nos acontecimentos. Mas voltando aqui ao tema dos generais, nós tivemos twitters no qual um general, o general Chagas, chegou a ameaçar um jornalista. Ameaçar um jornalista, senhores. Um absurdo. Um general covarde. Um general safado e covarde, diga-se de passagem. Eu chamo esse general de covarde, de safado, porque há alguns dias atrás eu li uma notícia absurda que eu tomei um susto. Eu não conseguia acreditar no que eu li. Um pederasta no comando do Exército Brasileiro? Eu não estou acreditando. Essa é a situação que nós vamos ter no Exército Brasileiro daqui a alguns dias. Depois que o Ministério Público determinou, obrigou ao Exército Brasileiro que o Exército Brasileiro agora receba transexuais e os tem em postos de comando. Quer dizer, tá lá o travecão, tá lá você, por exemplo, servindo no exército, querendo tomar banho, e lá o travecão secando você, vestindo a farda do Exército Brasileiro. Quer dizer, um degenerado usando farda militar. Isso é um absurdo. No meu tempo do Exército Brasileiro, pederastia era crime. Eu não sei como que está hoje em dia, porque hoje com tanta coisa que mudou no Brasil, especialmente a favor dessa gente, então, se duvidar, estão colocando aí até sujeito com cabelo rosa em posto de comando. Cadê que esse general que ameaça militares, que esse general que fala todo tempo, né, em seu cavalo, em sua espada, tuitou qualquer coisa que fosse contra o Ministério Público, contra a Procuradoria-Geral da República, a partir do momento em que eles, humilhando o Exército Brasileiro, determinaram que o Exército Brasileiro agora tenha em suas fileiras travestis assumidos. Cadê que esse general, cadê que qualquer general, que qualquer oficial do Exército Brasileiro tenha manifestado o seu repúdio a essa decisão absurda? Agora, para ameaçar um jornalista, não é, que diz que vai fazer um protesto. Não, então ele coloca lá que tem um cavalo, que tem uma espada, fala grosso contra o jornalista, mas fala bem fininho na frente de um procurador, na frente de um promotor. Esse general é um covarde, é um palhaço. Um indivíduo como esse não deveria estar nunca no comando de um exército como o Exército Brasileiro, um dos maiores exércitos da
América Latina. Mas, infelizmente, quando você tem um exército comandado por maçons, por membros da maçonaria, infelizmente não se pode esperar muita coisa. E essa gente, infelizmente, é que agora está no comando do Brasil. Pessoas que não têm nenhum compromisso com os interesses nacionais, pessoas que querem apenas pose, pessoas que querem apenas aparecer nas fotos, aparecer na imprensa, como homens que salvaram o Brasil. Salvaram o Brasil de quê? Eu não sei. Porque foi o presidente Lula que colocou o Brasil numa posição internacional relevante. Não se pode votar em um candidato, não se pode avaliar a política sem tomar em conta uma coisa chamada geopolítica. Lula fortaleceu o potencial defensivo do Exército Brasileiro, adquirindo helicópteros poderosos da Rússia, como o Sabre, como ele é chamado no Brasil, ou seja, o Mi-24, excelente helicóptero de ataque temido por todos os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ele que iniciou os acordos para a obtenção de um novo caça a jato para a Força Aérea Brasileira, o Saab Gripen, que, infelizmente, pelo que entendi, ainda não... até hoje existe um entrave grande para que esse caça esteja voando no Brasil. Ele que chegou a fazer vários acordos de obtenção de material militar. O partido dele que desenvolveu um novo fuzil para o Exército Brasileiro. Hoje, o Exército Brasileiro tem uma arma completamente nacional, o IA-2, graças ao governo Lula e ao governo Dilma Rousseff. Quer dizer, um fuzil do PT. Uma coisa que não tem como você negar, isso é um fato. Mas porque o fuzil tem um erro aqui e ali. Bem, meu amigo, todo fuzil no mundo ele tem seus prós e contras. Não existe essa arma perfeita, uma arma, não é, que serve universalmente e para todas as ocasiões. Então, quer dizer, querer fazer acusações espúrias é uma coisa que não tem lógica. Foi Lula que pleiteou na ONU um lugar no Conselho de Segurança. Um país que não tem poder de decisão é um país fraco, é um país sujeito a obedecer outros países. É um país com uma posição geopolítica fraca. Um país de dimensões continentais como o Brasil precisa ter poder, por ser até uma potência regional. Precisa ter poder numa organização internacional como a ONU. E Lula, ele pleiteou, fazendo amizade com vários países. Hoje, praticamente, o mundo todo tem as portas abertas para os brasileiros, inclusive em regime, né, de dispensa de visto, exatamente por causa do governo Lula. Porque o governo Lula só fez para quem estava morrendo de fome. Não. O governo Lula foi um dos melhores governos, porque simplesmente quem não gosta do Brasil, ele abriu várias possibilidades para você deixar o Brasil, né? Através, seja estudando, seja trabalhando, seja se mudando para um outro país, que hoje tem um processo, né, de recebimento para brasileiros muito simplificado. Onde o brasileiro chega no mundo, ele é bem-vindo. Quer dizer, porque o cara acha que as coisas não estão boas no Brasil, quer ir embora. O governo Lula não obrigou você a ficar no Brasil, muito pelo contrário. Ele conseguiu abrir as portas para que você partisse para outros países. Como é que você não vai agradecer a um homem desses? Porque o governo Lula era amigo do Obama, mas também era amigo do Bush. Porque Lula se aproximou da Rússia. A Rússia é um país muito mau, mas também se aproximou da União Europeia. Se aproximou da Ucrânia. Se aproximou de vários países. Quer dizer, estendendo assim o leque, né, de oportunidades de investimento, tanto de quanto para
vários outros países no mundo. Assim facilitando a posição geopolítica do Brasil e abrindo a oportunidade para você que deseja ter o seu investimento fora, né, ou atrair investimentos para o Brasil. Quer dizer, isso foi o governo Lula. Ah, mas porque o homem ficava no apartamento. Pelo amor de Deus, vocês querem avaliar um governo, a reputação de um homem, o seu caráter, por causa de um apartamento? Isso é um absurdo. Quantos anos vocês têm? 10? 5? Que eu não vejo outra explicação para essas pessoas. Eu não consigo enxergar uma outra explicação plausível. Essa condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma tragédia. Lembrando que Lula foi um dos fundadores de um bloco poderoso e influente no mundo todo, que é o BRICS. Foi um dos seus fundadores. Coincidência ou não, todos os fundadores do BRICS estão hoje literalmente rodando. Estão saindo de cena. Estão sempre sendo bombardeados pela imprensa brasileira. A exceção talvez é Lula, que por parte da imprensa mundial recebeu um destaque positivo. Porque de fato era um hábil diplomata. E não vale chamá-lo de analfabeto, uma vez que ele é inclusive doutor honoris causa. E você? Eu, por exemplo, não sou doutor. E você? É doutor?